E aí, seus noia? Como é que vocês estão? Eu tô bem, cara. Eu fiquei um tempinho sem fazer vídeo porque eu tava gripado demais. Mas isso não importa, porque agora, filho, eu voltei com o Necromante, o mais brabo, o nosso gordão, que ele vai basicamente pro mundo Murim. Ele é um cara rank SSS, mas vai pro Murim, mano. É uma doideira, mas bora ver. A gente já vê uns esqueletão aqui, insano, sendo invocado. E alguém tá dizendo que a classe de Necromante é a pior classe que se pode ter. Mas teve uma pessoa lendária, que é um dos 5 caçadores de classe SSS no mundo inteiro, mas ele era tipo um cão de caça. Então o público não curte esse cara não, os caras descem a biaba nesse maluco. É só comentário xingando, fi. A gente tá vendo aqui que tá sendo narrado. Até porque mesmo quando ele fica inconsciente ou ele é ferido fatalmente, ainda assim ele consegue sair do portal. E quando todos os colegas dele foram de Vascão, ele ainda conseguiu sobreviver e ainda foi chamado de monstro. Ele foi nomeado como Rei Imortal, aquele que nunca morre, conhecido como Kang Taeha, que é esse malucão aqui, filho. O cara tá no trip. Vamos ver o que vai rolar, né? Diziam que era o esperado o quê? Que ele não conseguia escapar da Caverna da Morte, e a gente não sabe ainda o que é, né? Até porque o oponente dele era a guilda Griffin, e ele tá todo bagaçado aqui pelo visto, viu? Mas ele conseguiu sobreviver durante 6 meses, ou seja, teve batalha durante 6 meses, rapaz. Ave Maria, o tanto de gente. Mas hoje ele vai lutar contra a tropa inteira desses Griffins. E ele ali, enquanto vai limpando a boca, parece que esses cachorrinhos também têm uma ganância imensa. Olha como eles estão vindo pra cima, sem nem saber os seus próprios lugares. Seus malditos. A mãozinha dele tá brilhando. E ele, então vocês estão com fome de dinheiro? A galera acaba com ele. Não importa se vai morrer ou viver, aquele que pegar ele vai ganhar 5 bilhões de ouro. E o carinha ali com a espada bloqueia ele pra ele não invocar os bichos. E ele já lança o famoso, né? Erga-se. Vocês conhecem isso aqui de algum lugar? Conheço não, hein? E ele invocou o dragão de ossos. E o bichão já veio como, filho? Firme e forte. A galera ficou chocada, até porque é um dragão de osso, mano. Quem que não ia ficar? A luzinha ali saindo do prédio, rapaz, explodiu, foi tudo. Ele já sai voando com o dragão. Inclusive, a galera, meu Deus, ele ainda tinha tanta mana restando. É um dragão. Ele tá cuspindo ali. Ele, droga, eu gastei mana demais. Só que ele vê alguma coisa. E em cima ali do telhado tem o mestre da guilda que tava perseguindo ele. Esse velhinho aí, ó. E ele, isso foi inesperado. E ele tá indo na direção pra atacar o velho. Só que ele olha pro lado e vem uma rajada de energia ali. Ele, o que? Isso daqui é um arpão com energia sagrada. E atingiu a asa do monstro. Ele, bora subir, dragãozinho, vamos pra cima. Só que atingiu o coquinho dele. Tadinho. A lança ali, fi. Nossa, e veio várias. Pelo visto, ele tá caindo agora. Ele, ai, merda. Galera, todos os cavaleiros sagrados cerquem ele. Já foi cercado. E o velho, que tal tu desistir agora, otário? Já foi pra tu. Ele, seu velhote de merda. Você já me viu desistindo alguma vez? Ele, não. Na verdade, eu nunca te vi desistir. Então por que você me fez essa pergunta sem sentido? Bom, eu quero que tudo corra do jeito que eu desejo. Mas você sempre foi o único que agiu fora das minhas expectativas. Você conseguiu superar tudo e viver nessa terra de morte. E ainda ficou muito mais forte do que eu imaginava. No fim, você até mesmo conseguiu obter essa coisa que tá nas suas mãos. É uma pedrinha sem nome, a gente não consegue ver classe nem nada. E ele, você tá falando disso aqui? Ele, isso mesmo. Só essa coisa sozinha é uma razão boa o suficiente pra te matar. Se você me entregar essa coisa, eu vou te deixar aí sem nenhuma dor. Ele, mas por que você quer tanto essa pedra? Tá bom, vai, me entrega logo ela. Não é algo que você vai conseguir usar. Ele, tá bom, eu vou te entregar. Ele, finalmente. Mas ele fecha a mão. Seja lá o que seja essa coisa. Você acha que eu sou otário de te entregar? Eu ouvi que você procurou isso durante a sua vida inteira. E pelo visto você vai engolir, mano. Mas então por que você não tenta me matar pra conseguir isso daqui, ô otário? Ele, seu imbecil. Ele, o que vocês estão fazendo? Corta logo o estômago dele e tira essa coisa de lá, rapaz. Eu não vou meter a mão lá não, filho. Vocês que fazem o serviço sujo. Ele, podem vir, seus inúteis. Eu vou levar o máximo de vocês lixos que eu puder. E
E foi assim que a noite aconteceu. Mas, basicamente, ele morreu. E ele diz ali que tá exausto. E a gente vê uma espécie de alma, sei lá, né? Ele fala, nossa, será que tá tudo bem descansar? Mas a gente viu, oxe, quem que é essa tropa aqui? Tem a galera, meu Deus, jovem mestre. O jovem mestre acordou e a gente tá vendo um gordão aqui no caixão, mano. A galera até pergunta se é um fantasma, o outro comemora. E ele, ué, como assim? E pelo visto ele já reencarnou no gordinho. Vamos fazer umas flexão aí, uns abdômen, né? Porque senão vai dar ruim. A gente vê um prédio ali na moda chinesa. É conhecido como Província Zhejiang. Que isso, rapaz? E tá a galera conversando ali, perguntando se o carinha ali morreu e reviveu. Tá rolando os rumores ali. E tem a galera protegendo o portão. E o pessoal pensa, pô, aquele doutor que tava cuidando do doidinho no caixão, ele não é um doutor não, será que ele era um vampiro? E a tiazinha comentando ali, então ele não só voltou à vida, mas se tornou fantasma? Cara, você tá lendo muitas novels, viu, minha filha? Ele comeu tanta pílula que acabou ficando com sono, aí parecia que ele tava morto. Ela, mas eu quero dizer que se fosse o jovem mais forte, isso ia ser entendível, mas aquele lixo? Ele, senhora, cuidado com o que você diz, viu? As pessoas podem acabar te ouvindo. E volta ali pro gordão. E ele, eu virei esse porco aqui. Isso daqui não é uma realidade dura demais, não. Droga! Mesmo que eu tenha treinado os meus músculos pra serem fortes, olha só onde eu vim parar. Olha essa bochecha gorda. E pelo visto, o cara que ele reviveu, ele era tipo um executor do grupo ali, mas ele era alcoólico, era mulherengo e doidinho por comida. É, dá pra ver bem, né? Acho que essa parte é que nós mais conseguiu perceber. E basicamente ele foi de Vascão por overdose de coisinhas ilegais. Mas pra ele ter virado um porco, é assim que ele se chama, tá bom? Porque ele tá gordaço, da China antiga. Será que isso não tem nada a ver com aquilo? Eu imagino eu que seja com a pedrinha, né? Então, é por isso que ele procurou aquela coisa tão intensamente. Agora eu entendi. Você era um velhote que perdeu a chance de se tornar jovem de novo. Por isso que você tava puto. Bom, não é hora de ficar aqui moscando. Agora eu tenho que sobreviver. E eu tenho que perdeu um pouquinho de peso. E já chega o sistema notificando que ele entrou na interface do sistema, as informações foram alteradas e que a diferença da alma e do corpo dele é muito distinta. Ele, o que é isso? E as habilidades dele foram ajustadas de forma forçada. Ele tá no nível 1, tá explicando que o nome dele é Kang Taeha, mas ao mesmo tempo é um outro nomezinho aqui, Yo Sin Won. Nossa, é diferente. E ele ainda continua sendo um necromante. Tem as skills ali rolando, mostrando pra nós, né? E ele, droga, isso aqui. E algumas skills foram seladas, né? Até porque ele voltou pro nível 1. E ele, eu já entendi isso. Então, pelo visto, foi tudo tomado. De qualquer forma, eu ainda tenho as skills principais. Então, é só pegar meus poderes de volta, né? Mas agora, qual é esse desse desossado? Que habilidade é essa? E eu só foquei nas características de necromante, mas luta de corpo a corpo não era meu forte não, viu? Bom, então o que eu vou fazer? Eu acho que é impossível voltar. Se eu quiser analisar o efeito que a pedra tinha, não tem outra maneira além de ir de Vascão. Mas não tem como existir outro portal pra eu pegar aquela pedra sem nome de novo. Mas espera aí, então você tá me dizendo que não existem monstros aqui? Então finalmente eu fui capaz de dar o fora das batalhas sangrentas com aqueles monstros malditos. Isso é ótimo, isso é muito ótimo. Eu vou me estabelecer nesse mundo. A partir de agora, eu sou o gordão, vulgo E ele fica surpreso até porque alguém entra no quarto. Meu Deus, você realmente tá saudável? Cara, espera aí, meu amigo. E ele, irmão. E mano, só pelo esse sorrisinho, esse cara vai dar trabalho, tá? O cara, jovem mestre, você não devia. Ele, o quê? E pelo visto já bateu no carinha que tava enchendo o saco dele. Ele, como que você usa dizer isso, seu bastardo? O Prota, esse noia é louco da cabeça. E o irmão dele, mesmo depois de tu acordar, esse rosto continua gordo e estúpido ao mesmo tempo. O Prota pergunta se ele tá bem, até porque ninguém sabe que ele reencarnou no corpo, né? Estão pensando que ainda é o gordaço. Mas não, filho, vocês estão com o necromante nível SSS. O cara, eu peço desculpa. Eu sei que ninguém vai me aceitar além de vocês. Cara, você tá tomando conta do seu servo, viu? Mas por que tu faria isso, meu irmãozinho? Ele, ei, tu consegue se
levantar aí e pergunta pro cara, né? Ei, quem que é esse mal educado miserável? Bom, esse daí é o jovem mestre. Ele é meio irmão do senhor, rapaz. Por que você não tá me respondendo, não? Irmão, chega um cara ali. O jovem mestre acabou perdendo suas memórias. Esqueceu qual que é o príncipe daqui? Mas perdoe a minha grosseria. E ele é conhecido como o grande conselheiro. Carinha ali, por favor, tome cuidado com o que você disse pra esse conselheiro, viu? Você tá com o príncipe da nação em sua frente. Ele, nossa, então pelo visto, com as informações que eu coletei, teve carinha, pelo visto, acho que era pai dele, o antigo imperador foi de Vascão, então a posição de imperador tá vaga. Mas agora, aquele Zé Ruela ali é o imperador, então por isso que ele tá desprezando o gordinho, já que eles são meio irmãos, né? E o carinha ali, bom, como ele tinha desmaiado, né, eu cometi um erro, já que o chatinho ali, ele era encarregado da representação, e o cara, seja respeitoso, conselheiro, ele não tá feliz hoje não, viu? E o Prata vem pensando, ai, esses merdas querem ir longe, viu? E o cara até comenta, bom, agora que o imperador confirmou a saúde do jovem mestre, tá na hora de vazar, tá na hora de você encontrar aquele outro jovem mestre. Ele, já tá na hora já? Sim, eu falei pra eles prepararem com antecedência uma bebida show. E pelo visto, o gordão tá pulando neles. Eles, tá bom, vamos logo. E o cara, quanto mais rápido tu ir, mais tu vai poder beber. E ele deu, ele deu um tapão nesse cara que basicamente é o imperador agora. O conselheiro, o que aconteceu aqui? Mas peraí, num só golpe? Eu nem ouvi os passos dele. E esse doidinho aqui que é o imperador foi atacado por este merda. O cara, mas o que você tá fazendo? Ele, eu dei um golpe na sua cabeça. O que mais seria? Caralho, eu vou te matar enquanto tu vai sacar a espada. Mas ele ficou em choque com a presença do Protinha. Ele, que é isso? E ele tá suando, menininho, viu? A galera toda tá vendo. O cara até, tem muita gente assistindo. Vamos meter o pé daqui, jovem mestre. Ele resmunga e ele, então eles podem se comunicar sem dizer uma única coisa. Isso aí não é o que acontece nas novels de arte marcial, não? Pois é, meu cria. Você veio parar aqui. Mas ele não tá indo numa novel específica não, viu, gente? Só pra deixar explicado, ele foi renascido no mundo mesmo, de negócio chinês. E ele, parece que o meu irmão tá confuso. Eu vou me retirar por agora. Ele, esse cara não é nada. Só que, pelo visto, ele tá sofrendo ali com alguma coisa. Ele bota a mão na cabeça, o cara, jovem mestre, você tá bem? Será que eu chamo o médico? E tá vindo, pelo visto, as memórias do que rolou. E o cara ali, que é o imperador agora, vulgo irmão dele, né? Tá ali. Você já tava querendo desistir. Agora pode descansar do lado do nosso pai que foi de Vascão primeiro. As memórias continuam aparecendo ali, né? E até ficou com a mulherzinha ali e tal, que era do gordinho, né? Era pra ser do gordinho, que agora é o Prota, assumiu o corpo. E aí ele, esse cara é um miserável. Cara, jovem mestre, você tá bem? Ele, merda, pensando bem. Esse foi um acidente muito grande. Esse bastardo, ele me fez voltar num corpo de nível 1. Eu acertei a parte de trás da cabeça dele. Isso daqui parece uma coisa que aconteceu no passado. O cara, você tá falando o quê, rapaz? Tá doidinho, ele tá resmungando aqui. Ninguém tá entendendo, inclusive eu, tá? E o cara, onde tá aquele que mais matou gente por aqui? Ele, desculpa, senhor. Ele tá chorando porque, basicamente, ele pensou que ia ser um cara muito foda que ele encarnou. Mas não é lá essas coisas, né? Lendo que o cara é gordaço e pra ele não compensa. Porque como que ele vai usar as habilidades assim, com esse peso, né? Não rola muito bem, viu? Nada contra. Mas como um caçador não vai colar muito bem, não. O mano ali que tava humilhando o Protinha, ou tentando, né? Ele tá com um vaso na mão e tá puto. Já jogou no chão e quebrou. E ele, mas como que aquele lixo ousa? Eu devo matar ele agora. O outro fala pra tropinha sair dali. E ele, Vossa Alteza, se acalma. Tem muita gente observando aqui, rapaz. Ele, mas como que você tá pedindo pra eu me acalmar? Aquele merda ousou me bater. Ele mal conseguiu olhar nos meus olhos. Como ele ousa? E o cara pensa, será que ele não percebeu que tava moscando demais não, pô? Não tem como aquele lixo lá, que nunca treinou artes marciais, conseguir fazer aquilo. Será que eu tô sendo suspeito demais? Ele, bom, mas não se estressa não, viu? Com uma pessoa que já vai de Vascão. Não se preocupa, majestade. Ele, peraí, então isso quer dizer? Não vai ser estranho alguém que já morreu acabe indo de Vascão de novo. Você não concorda? Eu vou dizer pra eles prepararem aquela coisa. Que coisa, meu filho? E o cara, tá bom, faz isso logo. Os caras é pilantra. E ele pensa, ai, seu arrogantezinho de merda. Você deu sorte de sobreviver, mas agora tudo vai ser diferente. Dessa vez, eu vou te vascar. Ui,
Os caras tão achando que são protagonistas, né? Tadinho deles. A gente vê uma paisagenzinha ali, né? E esse lugar, pelo visto, é conhecido como a terra coberta por névoa, onde ninguém sai vivo. Ele cansa ali, mas que merda, esse corpo é tão cansativo. Mas uma área igual essa é perfeita pra melhorar minha habilidade de necromante. Como eu esperei, esse lugar tem muitas pessoas que acabaram indo de Vasco e muitas almas fortes. Tem muitas almas interessantes aqui, viu? Mas meu nível é muito baixo. Mas enfim, venham logo, seus bastardos, e já bota a mão no chão. Vai saindo uma energiazinha ali e fala que é o efeito da habilidade, extração de fraude. A alma já é adequada pro nível dele, é que ele tá achando. Então tá absorvendo. E explica pra nós, né, que a habilidade está no nível F, absorve e transfere as energias do bichinho para o usuário, ou seja, o gordo. Quanto maior, né, ficar o nível ali de conclusão da habilidade, mais vai ser energia que ele vai conseguir extrair. E o sistema tá falando que ele teve um choque mental, então ele vai alucinar um pouco de droga. Sentir dor é necessário para eu evoluir. Mas que merda. Mas isso só vale pros necromantes normais, até porque eu tô acostumado com a dor. Então vambora. E ele absorveu uma pequena quantidade de mana negativa. Ele, isso aqui foi bom, hein? Ele ganhou 100 de XP. Ele subiu pro nível 2. E outra skill foi desbloqueada, o Mestre dos Esqueletos. Ele, nossa, eu já subi de nível? O poder dele aumentou, agilidade aumentou, estamina também, magia também, tudo aumentou. Ele, eu só usei essa skill uma vez. Eu não sei nem se eu consigo deixar no meu comando um monstrinho de nível baixo. Mas por que a conclusão aumentou tanto? 3% de uma vez só? Será que isso é um presente pra todo mundo que vira um retornado igual eu? Eu vou aceitar de bom grado. E se eu cumprir a condição de subir de nível, uma skill que eu já tinha vai ser desbloqueada agora. Será que eu tenho que testar? Ele, como eu pensei, viu? Diferente da mana, não tem forma nenhuma. Eu tenho que consertar a mana negativa nesse corpo cheio de merda. Se a mana ficar correndo livre no meu corpo, eu tô lascadinho. Ele vai sangrando ali. Ai, essa dor intensa no meu corpo todo. Só mais um pouquinho. Eu não posso desmaiar agora, o coração batendo, fi. E já tá vendo uma energia pro coração. E pelo visto ele fez o que a gente já sabe mais ou menos, que é um anel de mana. Geralmente, né? O sistema notifica que ele atingiu o que era preciso. E coração de mana negativa nível D foi desbloqueada. Ele, ufa! Agora sim, viu? Explica pra nós que pra um humano controlar mana, ele tem que criar o coração de mana, o círculo de mana. E conforme mais círculos ele vai ganhando, mais mana negativa ele pode guardar. Ele, agora eu vou conseguir viver. O lixo desse corpo tá sendo queimado. Foi só um pouquinho, mas teve efeito. Ele diz que diferente dos outros necromantes, ele usou o coração pra guardar mana, ao invés do cérebro, igual os outros faziam. Até porque se guardar lá, um pequeno erro, já era. E quanto mais mana negativa, a mente vai ficar mais corrompida. Então, como ele era o único que tinha isso, ele não precisava se preocupar. Ele vai fazer uma energiazinha ali e ele já invoca, pelo visto, um esqueletinho. Rapaz, olha o sorrisinho e o esqueleto ali, fi. Toma. Já vê, pelo menos veio com uma espadinha, né? Não veio peladinho totalmente. Ele, nossa, minha primeira invocação. Esses daí são bons de briga não, viu? Mas até que dá pra usar eles como uns vigias. Então, vamos ver o que ele pode fazer. E o bicho já começa ali a dar-lhe uns golpes. Que isso, esqueletão? Só que nessa, ele desapareceu. E ele, nossa, já acabou tudo? Conexão com o coração de mana também sumiu. Mas eu acho que era inevitável, né? Até porque a mana que tem aqui, fi, não tem metade do outro mundo. Por isso que a mana do cadáver era pouquinho. Se antes tinha 100 de mana e um cadáver, agora tem 1. Caraca, a diferença, 100 pra 1, rapaz. Bom, não tem o que fazer, né? Se também não tem monstros de mana, então ele vai usando a extração de novo ali no solo. Já se passam alguns dias, ele tá ali observando. Ele, droga, tem guarda na casa toda. Eles estão me esperando. É óbvio quem tá por trás disso. Aquele merdinha. Se eu tivesse a skill de furtividade, eu ia ficar invisível e o pescoço dele, ó, tchau, obrigado. Mas enfim, eu não vou agir sem pensar. Eu vou ir pro quarto e procurar um jeito de escapar, né? Ele fica suando ali, né? Até porque ele não tá conseguindo passar a janela. Que isso, meu filho? Vamos se exercitar.
Ele até droga esse corpo. Aí ele, ufa. E tem alguém ali na casa dele. Ele ativa a circulação de mana, até porque isso aumenta um pouco a capacidade física dele, né? A pessoa grita ali, ele já vai com a mão no pescocinho. Ele, ué, por que ele tá aqui? O meu empregado. Ei, você aí, por que você entrou aqui sem permissão? Ele, me desculpa. Eu não tô querendo desculpa não, viu? Por que tu fez isso? E aí ele fica sem responder. Ele, será que foi uma ordem daquele doidinho? Ele, jovem mestre, por acaso você tá planejando escapar hoje também? Ele, mas o que você quer dizer com escapar? Bom, você não sai do seu quarto toda noite, jovem mestre? Ele apenas observa. Ele, calma, não contei pra ninguém não. Não se preocupa não, viu? E ele fica ali com uma carinha de tacho e o prota pensa, não parece ser mentira, né? E o cara, ô jovem mestre, por favor, me segue. Ele fica surpreso, até porque o cara descobriu, né? Mas enfim, eles estão indo ali por algum lugar diferentinho. Ele, não se preocupa não, viu? Esse galpão nunca foi usado, então ninguém vai colar até aqui. Aí ele vai abrindo ali alguma coisa e ele, bom, aqui é uma rota de fuga. Só os servos sabem disso. Agora, você também sabe, né? Então, eu não vou te perguntar pra onde você tá indo, já que você deve ter razões boas. Então, por favor, vá, eu vou te esperar aqui. Ele pensa, ele não vai ser capaz de escapar da morte se eles souberem que ele que me falou desse lugar. Esse garoto, será que ele não pensa nas consequências não? Bom, você já deve saber que na minha posição atual eu não posso confiar em ninguém, mas eu quero confiar em você ao menos uma vez. Você vai confiar em mim também? Ele, claro. Então eu vou me desculpar com antecedência. Ele, o quê? E ele vai injetando energia na cabeça do cara. E ele, o que é isso? Você me pergunta? Essa é a skill de rank E, Charme. Será que tá desse jeito porque foi uma pessoa que abriu seu coração pra mim? Bom, de qualquer forma, qual é o seu relacionamento com meu irmão lá? Ele, bom, eu e o mestre Jin, não sei das quantas, a gente não tem nenhum tipo de relacionamento, ele só me odeia. E a razão pra isso é... Ele, o efeito do charme é forte, hein? Será que é porque essa galera não tem nenhuma proteção mental? Mas enfim, por que você me segue tanto? Mestre, você era uma pessoa inocente e gentil que sempre me tratava como se eu fosse o seu irmão mais novo quando você ainda era jovem. Mas quando a sua mãe foi de Vasco, a concubina e o doidinho lá começaram a te assediar e a sua personalidade se tornou estranha. Ele tá falando desse jeito, tá? Porque ele tá sendo controlado. Você me bateu e me maltratou, mas eu ainda confio em você. Você ainda vai ser aquela pessoa gentil e um cara inocente. Ele, nossa, alguém que me segue mesmo quando todo mundo me traiu. Mas que idiota teimoso. Ele desativa e ele, eu sempre fui tratado igual um monstro a minha vida inteira. Agora eu tenho alguém em quem eu posso confiar. E se deita e descansa logo. Eu vou voltar mais tarde, tá? Ele, sim, mestre, eu entendi. E o cara é fiel mesmo, viu? Pelo visto, ele já aumentou o nível pra 10. A skin do coração de mana evoluiu pro rank C. E a circulação do coração alcançou o segundo círculo. A necromancia dele foi pro nível D. Ele liberou algumas habilidades. E ele, finalmente eu tô no nível 10. Eu não ganho uma habilidade já faz um tempo, mas 3 delas apareceram agora. Eu tô um pouquinho desapontado, até porque todas são só de suporte. Quando é que eu vou conseguir logo a skill de lança de osso ou explosão de cadáver, rapaz? Bom, eu já tô nível D de necromancia. Eu vou poder extrair o Ki dos mortos de forma mais eficiente. E um espírito de nível branco e de nível azul são muito diferentes. Eu senti agora. A gente tá vendo as luzinhas ali brilhando, né? E aqueles merdas ali tem uma sensação similar. Que é isso de Ki, viu? Ele vai explicando que acima dos espíritos de nível azul, a mana é muito pequena, mas tem um poder misterioso. Até porque o poder que emana deles depende da habilidade que eles tinham quando eram vivos e personalidades. Eles têm uma aura muito destrutiva. Ele pensa, nossa, você é perigoso, viu, rapaz? Será que eu vou começar com mais tranquilo primeiro pra ficar de boinha? Bom, eu tô curioso, mas que poder misterioso é esse, né? Será que eu posso usar isso pra substituir a mana Yin? E, pelo visto, Yin é mana negra, tá? Eles só se referiram de forma diferente. Ele, nossa, tá quentinho, ó. Lá ele, hein? Mas eu não tô sentindo nenhuma rejeição. E a circulação seguiu de boa. E pelo visto ele pode combinar isso daí com a mana Yin de boinha. Ele vai tentar isso agora. Já jogou pro coração e a carinha dele não tá boa não. Até começa a sangrar na boquita. Já se eu deixar isso acontecer, a minha circulação de mana vai explodir. Meu coração não aceitou nenhuma única grama de poder disso aí, fi. Isso aqui vai rejeitar é tudo. Se eu usar esse poder pra alcançar o coração, é impossível. Então eu vou fazer outra reserva de mana pra guardar isso.
isso. Ele diz que criar uma nova reserva é muito difícil e deixa o corpo, né, muito lascado, para o dizer outra coisa. Mas a energia não é suficiente ali pra ele fazer isso que ele quer. Então, pra ele conseguir sobreviver, ele tem que fazer esse poder dele ser, né, totalmente dele. Agora ele se pergunta como. Aí ele, ai, carai, para logo de lutar e se junta tudo aqui no corpinho do papai. E tá rolando ali umas coisas doidas, maluca. Ele já começa a olhar pro céu e o bichão já cai durinho ali no chão. Ofegante, eu consegui. Ele teve sucesso em absorver esse poder misterioso. Ele absorveu um poder que já foi identificado pelo sistema como 30 dias de artes das nuvens flutuantes. Que isso? Ele, peraí, isso aqui, status. E ele já ganhou ali, tá com que 30 mesmo, que é 30 dias. Por isso que não tava aceitando também, até porque ele usava antigamente mana. Aí é Ki, né? Porque a gente está no bagulho de cultivo agora, né? E ele, esse tipo de Ki, hein? Isso não significa que eu posso guardar diversos tipos diferentes? Nossa, isso é interessante. Apesar de ser tentador, eu ouvi falar que tem um péssimo resultado quando se mistura muitos tipos. Até porque pode explodir dentro de mim. E eu tenho que dar uma olhadinha nisso. Mas qual que é essa das artes das nuvens, rapaz? E o sistema tá explicando que essa é a mais básica técnica de respiração, mas é muito lenta a velocidade que reúne, então é difícil dominar. Aí ele, espera, será que eu testo isso agora? Ele, não, a gente não vai tentar usar isso antes de entender completamente. Isso daqui parecia ser inofensivo, eu agora há pouquinho quase morri mesmo. Que tal a gente usar a mana e o Ki? Aí ele, erga-se, esqueletinho. Ele, eu só usei essa mana aí porque eu pensei que ia ter uns efeitos colaterais, mas meu controle aumentou? Então agora, se eu chamar o esqueleto com o meu Ki ao invés da mana, a pança dele brilhando ali, e tá vendo a energia saindo. Aí ele, ué, eu nem queria fazer isso, mas a mana que eu tinha se combinou com o Ki, isso tá ficando cada vez melhor. Aí agora ele invocou o esqueletão, só que com a mana e o Ki junto, tá bom? E nossa, que isso, ó o esqueletão brabo que saiu dali. Ele, agora sim, molecote, é disso que eu tava falando. Ele ali tá comparando os esqueletinhos, né? O que ele invocou junto com o Ki e o outro que foi só a mana. Ele, mas o que tá acontecendo aqui? A gente vê as características, nível 7 do bichinho, padachim E, tem 18 de força, e o outro já é descrito como um soldado esqueleto de terceira classe. Ele, pelo visto, é mais forte do que o outro. Ele, nossa, mas quem que é esse doido aí? Ele tem mais força do que eu. Ele também pode usar artes marciais. A única coisa que eu preciso dar um pouco mais de atenção é aquilo ali. Então, pelo visto, invocar só com mana é impossível. Bom, vamos testar já que ele tá aqui. Ele coloca os dois pra lutar. E o bichão já desvia ali. Ai, toma, aura. Ele vai desviando enquanto o bichinho vai tentando. E ele, nada mal, viu? Ele vai ser útil. Até porque o esqueleto que atacou vai logo perder a estamina. E, mano, qual é a lógica? Tipo, eu não consigo entender. Porque, mano, esqueleto tem estamina? Essa porra nem respira, meu filho. O bichão, inclusive, já vai loucamente no esqueletinho fraco. E já deu-lhe um golpe de espada. Desarmou o bichinho e deixou ele como? O Prota, para aí, hein? Para bem aí. Ele, bom, cancelar a invocação. Ele cancelou os dois. Ele abre os status. Ele, a luta foi longa, mas só usou 10 de mana. E eu ainda tenho metade da minha mana negativa. Será que tá rendendo mais porque eu misturei o Ki também? Isso é bom, já que agora eu posso absorver mais Ki, mas parece que a minha capacidade interna não se recuperou não, viu? Mas que droga. E só tem duas formas de eu conseguir superar isso, que é extrair um cadáver da classe azul, ou a outra é eu mesmo aprender artes marciais. O cara vai ser o primeiro necromante / artista marcial. Que isso, o bichinho vai ficar OP, tá? Tem alguém falando ali, meu Deus, artes marciais? Ele, sim. Mas que tipo de arte marcial você quer aprender, jovem mestre? Ele, tem alguma que pode absorver a energia interna do inimigo? Ele, absorver? Ô, jovem mestre, não diz isso não, isso é proibido. Por causa da guerra de 30 anos, falar essa palavra vai te mandar pra cadeia, rapaz. Então seja cuidadoso, viu? Ele, ai. É assim, pelo menos a arte das nuvens não é esse tipo de habilidade. Mas o método de absorção, eu vou manter isso em mente, né? Vai que. Ele, para de reclamar, viu? Me diz logo onde que o pessoal lá da nuvem branca treina. Tem uma biblioteca onde estão todos os documentos, jovem mestre. É mesmo? Vamos pra lá então. Eu não posso entrar lá. Então só espera, viu? Quando eu for dono desse lugar, eu vou mudar isso. Ele, jovem mestre, eu vou te esperar aqui então, tá? Ele vai saindo, mas quem é o mais forte da nuvem branca ali? Ele obviamente, a pessoa que criou
a nuvem branca há 200 anos, o primeiro imperador. Depois de transcender, ele foi chamado de espadachim da nuvem de destruição. Ele tá bom, vou indo agora, viu? Ele fala que vai esperar o jovem mestre, ele transcender, eu não posso compreender o quão forte esse cara é. Até porque eu vi que vai da classe 3 até Zenith. E os esqueletinhos que ele fez são de terceira classe. Ele tem que descobrir a diferença de um terceira classe e um Zenith de Elite, que é os níveis que ele descobriu. É a terceira, segunda classe, primeira e Zenith. A galera, ei, não tá parecendo que ele perdeu peso não? Ô, não encara não, viu? E se ele ainda tiver bêbado? Mas eu vi que ele não foi mais beber no bar. Só espera, eu aposto que ele vai hoje, viu? Melhora, pelo visto, o dono desse corpo era bem famoso. E depois que o segundo círculo de mana foi criado, meus 5 sentidos melhoraram muito. Eu vou ignorar esses lixos, até porque eles só seguem o mais forte, de forma natural. Isso até que pode ser bom, já que eu tô no fundo do poço. Eu posso fazer o que eu quiser, mesmo que isso seja ruim. Eu não planejo ser um imperador bonzinho, não, viu? A gente tá na biblioteca das nuvens ali, tem uns guardinhas na frente. A galera, esse daí não é um jovem mestre lá não? O gordo, /porco. Mas por que ele tá vindo aqui? Cara, o que te traz aqui, jovem mestre? Protinha pensa, né? Esse daí é o chefe Kang, né? É o tipo que é forte contra os fracos, mas fraco contra os fortes. Sempre tem, né? E realmente, Protinha, sempre tem essa tropa aí. E quando vê um forte já fica se tremendo todo, né? Ele pergunta, mas por que eu ia vir até a biblioteca se não fosse pra ler? Tu é burro? Ele, mas acho que o livro que tu procurando tá aqui não. Mas como que tu sabe o livro que eu tô procurando? Não é um livro cheio de desenhos de mulheres sem roupa nenhuma que você procura aqui? Ele pensa, se eu humilhar ele, o imperador vai ficar feliz, né não? Ele, insetos que não sabem o seu lugar são um verdadeiro problema. Ele, o que você disse? Insetos? Sim, sai daí, ô seu inseto de merda. Ele, calma, para, por favor. Ele olha de forma, né, fi? Ai, toma. Olhar amedrontador. Carinha, ô chefe Kang, você vai deixar ele entrar mesmo? E se o conselheiro descobrir? Diz alguma coisa aí. E ele, me salva. Aqueles não são os olhos de um humano. Ele é um tigre. O cara, o quê? E o cara tá se mijando, meu filho. A galera, mas que nojo. Você tá tão assustado que você se mijou. E eles vão tirando ele dali. Ele, nossa, se ele te olhar de novo, tu vai se cagar também, viu? Bora levar esse tonto pro médico. O cara se mijou todo. E o cara, mas desde quando o jovem mestre ficou assim? Será que ele mudou depois de voltar à vida? Se mudou, viu, minha tropa? Se mudou. Ele também é um filho de um tigre. E ele usou a habilidade Olhos de Medo. É uma habilidade de rank D, mas até que funciona bem, né? Ele gostou e realmente funcionou. O cara se mijou. A gente já vê ali a torre da nuvem vermelha. E tá ali quem? O conselheiro entrando numa portinha escondida. Já descendo em algum lugar ali. Mano, que isso? Parece ser cool. Coisa errada isso aí, viu, fi? Inclusive tem um bichinho morto ali. A cabeça do Bafomé. Sai fora, hein? Que isso? A galera vai cumprimentando ele e diz que ele chegou. Chamam ele de Xamã. Esse é o vice-líder da nuvem vermelha. E o conselheiro, ele é o líder dessa facção estranha. Ele, tu ainda não se acostumou com isso não? Ele, minhas desculpas, eu ainda tenho alguns hábitos ruins antigos. Eu vou manter isso em mente, viu? Ele, aquele gordo lá, pelo visto, entrou na biblioteca da nuvem hoje. Cara, mas as ações dele estão de acordo com o que a gente esperava. Ele deve estar assustado, morrendo do nada e revivendo desse jeito. O cara, meu pensamento é o mesmo, mas o problema é que isso não se parece a algo que aquele inútil faria. Ele, aquela criança deve ter te aborrecido de novo, viu? Mesmo depois da gente ter feito aquilo com ele. Cara, é por isso que eu escolhi aquele inútil. O cara, mas isso pode ser bom pra gente. Até porque alguém que não sabe nada sobre artes marciais, aprender de um livro aleatório e sofrer por um estado de energia caótica, a gente pode resolver as coisas sem mover um único dedo. O cara, isso é uma possibilidade. Mas primeiro vamos garantir que isso vai acontecer. Eu tava prestes a te informar. A gente terminou tudo. Que bom, olha isso, mano. Protinha, acaba com todos esses caras, viu? Esses caras estão mexendo coisa errada. Hoje à noite vai rolar essa baguncinha, viu? Os caras, sim, senhor. E todas essas coisas são pro céu vermelho. Volta ali, né, pra entrada da biblioteca da nuvem. Os carinha ali, tem alguma coisa, tá tudo bem deixar ele assim? O que a gente vai fazer se ele ficar instável? Cara, Shiu, nem pense em ajudar ele, viu? Tu tá querendo ser expulso do clã? Bom, não deve ter nenhum bom livro de arte marcial aí na biblioteca. O cara,
Não fica se dando trabalho de interferir não, viu? Você só precisa focar no seu trabalho e na sua família. Protinha, ué, mas não faz nenhum sentido tentar aprender artes marciais pegando um livro aleatório. Eu consigo ouvir todos seus idiotas. Eu não preciso que vocês me ajudem mesmo. Até porque pode parecer que eu tô só passando os olhos por cima. Mas esse não é o caso. E pelo visto ele tá usando uma habilidade, que é a arte do juiz lobo. Que é isso, rapaz? Basicamente acumula energia. E ele... é de primeira classe avançada. Pelo visto, esse é o livro de arte marcial mais bem classificado até agora. Mas as desvantagens são muito grandes. E tem uma alta possibilidade de que eu me torne instável se eu acumular o meu ki interno com uma arte ardilosa ou demoníaca. E eu tenho que aprender uma arte marcial de alto rank com um ki puro e estável. Mas se eu tivesse reunido mais mana, então aquilo lá ia ter me rejeitado menos. Droga, aquelas energias estão colidindo. E por que não tem monstros caindo do céu? Já se passam 8 horas. Ele tá ali vendo a arte do coração inquebrável. Bom, pelo visto, eu não tenho escolha. Essa é a única arte marcial de grau superior. O sistema pergunta se ele quer aprender, só que tem um carrinho ali do lado dele. E é uma menininha que tá levando uns livros. Ela me desculpa. Mas o que são todos esses livros aí, viu? Isso daqui são os livros danificados que a gente recebeu pra comprar outros tipos de artes marciais. Tá bom. Me leva pra onde você pegou esses livros. Ai, droga. Isso daqui é um nível bem baixo. Ela fala que ele é estranho. Bom, próximo. Ela aqui tá. De qualquer forma, tá tudo bem aprender esse tipo de coisa. Você tá preocupada comigo, viu? Tenta o seu melhor e escolhe um. Se você conseguir um bom, eu vou te comprar alguns doces, viu? Ó o cara querendo comprar a criança aqui pra fazer o trabalho pra ele de achar um livro bom de arte marcial. E ele fala que não lembra do nome dela. E ela, meu nome é Dan Suyeon, mas por favor, espera um pouquinho, eu vou tentar achar, viu? Aí ela, aqui tá. Bom, esse livro pelo menos tá mais antigo do que os outros. Por que eu não dou uma olhadinha nele? Ele passa a mão na cabeça dela. Você trabalhou muito e até tarde por minha causa. Vou comprar o tanto de doce que você quiser. Ela brilha o zoinho e agradece. A gente já volta pra residência dele e ele achou a arte de corte do sábio. O rank tá com uma interrogação ali, viu? Basicamente, ele pode pegar qualquer energia que ele quiser aprender essa arte. E não foi feita pro combate. Ele tá ali, meu Deus, eu vou poder compreender e pegar qualquer tipo de energia. Nesse caso, a raridade é desconhecida. É um lixo? Não, tem que ser algo grande. Tem uma chance de ser um tesouro escondido. Eu posso ter tido sorte. A falta de ter um poder destrutivo pode ser resolvida, até porque eu consigo fundir com aquela mana minha, né? E a liberação de ki pode ser feita com outra arte marcial. Mas, droga, eu vou ser capaz de fundir eles quando eu tiver o terceiro círculo de mana no coração. Mas isso vai levar um pouco mais de tempo. Tem que juntar mais mana aí. Aí ele, mas o que é aquilo ali? Tá vindo uma energia pra cima do Protinha. Ele, droga, o que é isso? O que é essa energia? Tá fluindo pro meu corpo do nada. Eu não consigo parar isso usando meus circuitos de mana. E a energia da morte começou a envolver o corpo dele. Isso aqui é uma maldição. Peraí, o único que podia fazer isso é aquele bastardo, né não? Esse mundo não é limitado só a artes marciais. E essa maldição tá bem próxima do poder de caçador da minha vida passada, ou seja, da mana corrompida que ele pegava lá dos monstros. Não me admira que os médicos não conseguiram perceber, porque pelo visto, o cara que tava no corpo dele agora, né, que era do antigo carinha lá, né, que é o verdadeiro gordo, ele basicamente morreu por causa disso. Os caras injetaram tipo uma maldição no corpo antigo. Só que pra ele, meu filho, é uma maravilha. Ele fala que sorte grande, agradece. E ele, energia cheia do poder dos mortos. É uma benção pra um necromante igual a mim. E essa mana é suficiente pra transbordar o segundo ciclo. Eu vou aumentar meu nível agora. Ele tá todo feliz, né? Porque graças aos subordinados do doidinho terem feito essa maldição pra ele conseguiu uma grande quantidade de mana. Pra eles, uma maldição é uma coisa boa. O cara é totalmente diferente, né? E ele não vai desperdiçar aquela mana. Então ele conseguiu fazer um terceiro círculo na reserva de mana. Então ele conseguiu novas habilidades. E ele diz que já tá no nível de um caçador de rank B. E tá mostrando de novo a janelinha desse sistema. Ele desbloqueou algumas invocações também de esqueleto, inclusive. Essa velocidade de crescimento tão rápida é incomparável com a minha vida passada. É ainda melhor. Não acaba aqui. Até porque o aumento de mana facilita a aceitação
questão do Ki sábio. Até porque ele tá misturando Ki com mana. Não se esqueçam, viu? Tá fundindo uma coisa com a outra ali. Agora, o rank da arte que ele aprendeu, que antes estava com uma interrogação, foi decidido. É top tier pico do nível superior, já que ele conseguiu recriar a arte do corte do sábio. Então agora o rank tá sendo reavaliado. Mas pelo visto a arte também upou de nível ao mesmo tempo agora. Ela foi pro pico transcendente. Ele até upou de nível, já chegou no nível 15. O bichinho tá ficando forte, hein? Ele ganhou até umas habilidades ali. Ele nuvem fluente, eu gostei disso, viu? Meu quadro de habilidades evoluiu 2 ranks. Foi do E pro C. Mas o que é esse poder da natureza? Aí ele olha ali, já nasceu o sol? Ai, dorzinha nas costas. Eu fiquei acordado a noite toda, mas eu não tô me sentindo tão cansado não. Carinha, mestre, você tá acordado? Você tem que estar pronto agora. Alguém veio te ver. Ele, o quê? Convidado meu? Mas quem é? Então, acontece que... Vai, conta logo. É a sua noiva. Ele, o quê? Todo mundo ficou surpreso, né? Porque olha o naipe do cara que tá com noiva, fi. Esse cara já tá casado, meu fi. Que é isso? Casado não. Tá com noiva, na verdade, né? Mas o cara não... Né? Mas enfim, não vou nem falar nada. Vou guardar meus comentários aqui, né? E a gente já vê de novo a entrada da seita da nuvem branca. Carinha, né? A carruagem daquela família lá da mina. Eu nunca soube que a família... ia tá chegando agora. Carinha, mestra, a gente chegou, desça logo, viu? E ela vai descendo. O pessoal, uau, ela é a flor branca, Mihor. Ela é uma das 3 principais beldades. Pessoal, meu Deus, como alguém pode ser tão bonita? Ela tem que ser um anjo. Pessoal, uau, onde? Eu não posso ver, se mexe aí, viu? Carinha, não empurra não, fi. E ele já vai caindo ali, de cara na lama, mano. Que isso, tadinho. O cara, como você ousa? Porque ele sujou o vestido da mina, né? Ele pede desculpa. A mina, espera aí, grandalhão. Ei, você se machucou? Por favor, coloca isso no seu bolso, viu? Ele, obrigado. Pessoal, uau! A preciosa flor da família G1. Ela é bonita e tem uma boa personalidade. Carinha, você tá certo, viu, meu cria? Eu acho que as pessoas bonitas também têm belos corações. Algumas, né? E ela não tem não, filho. A careta que ela tá fazendo e chamando eles de camponeses. Tu me engana não, viu? Eu já sabia que tu era assim desde o começo. Até porque, pelo visto, já vai desprezar o Protinha, né? Tadinho dele. Não basta ser gordinho, vai ter que ser desprezado. Ali é o prédio da nuvem azul. Eles estão dentro, no caso, né? E o Cané tá pensando, se não fosse pelo gordo, esse lugar já ia ter sido meu. Mas de qualquer forma, por que ele ainda tá de cabeça erguida? Ele acha que o seu pai tá vivo ainda? Aquele ali, pelo visto, é o líder da seita da nuvem branca. Ainda não foi explicado tudo certinho, viu? Mas é diferente do imperador, tá? Não é líder da seita, é imperador, o cara que fica na cadeira ali. Pessoal, alguém fala, o vice-líder tá aqui. Ele, você tá aqui já? Ele, eu sinto muito. É que meu filho demora pra acordar, viu? Ele é outro líder de clã ali também. Corinha, mas por que você tá me culpando? Foi você que chegou muito tarde porque tava no banheiro. Ele, o que você tá fazendo? Você ainda não se apresentou pro vice-líder, não? E nem pro mestre? Saudações, mestre e vice-líder. Caralho, aquele bastardo ousa cumprimentar esse morcego velho antes de mim. Porque o carinha ali, né, tem mais moral. Você tá sem moral, viu, Otânio? E ele disse que esse cara, né, o barbinha de bode, na verdade os dois tem, né? Mas o barbinha de bode maior, ele não cobiça mulheres ou dinheiro. Ele não é corrompido. E o outro também, pelo visto, não. Ele só segue os caras fortes. É isso que ele fala. Ele, vocês dois, vocês não têm escolha. Vocês vão se curvar a mim. Alguém, mestre, você já tá aqui? É mais um líder de um pequeno ramo. Ele já se apresenta carinha também, viu? O moleque deve tá ficando doido. O conselheiro ali já. Bom, agora a gente tá pronto pra iniciar a reunião. O carinha, mas o primeiro mestre ainda não chegou? O cara, o vice-líder, não tá tudo bem a gente começar, não? O carinha lá, gordinho, não se sente bem de qualquer forma. Não é como se ele fosse vir pra cá. A gente vem falando, esse deve ser o lugar. E eu, Prota, ó como ele chegou na estileira. A galera, todo mundo surpreso. O cara ficou puto, né, porque ele veio. Ele apenas observa. O nosso gordão necromante já puxa o servo dele ali e bota ele pra sentar junto com a tropa. Ele, o que eu tô fazendo aqui? Ele só fica sentado. O outro, o que você tá fazendo?
tá colocando um servo pra sentar na sala da assembleia junto com nós? Isso nunca aconteceu em toda a história. O carinha até fala, ô jovem mestre, é igual ele disse, eu não posso estar aqui. Ele, ei, é melhor você parar por aí, viu? Mas qual é o problema? Ele, eu já falei. Por que você tá permitindo que um servo sente-se junto com a gente? Ei, não presta atenção nele. Ele é o meu subordinado. Então fica na paz, viu? Ele, mas que tipo de idiota? Ele, o líder da facção da nuvem menor. Ele, ai, mas que tipo de olhar é esse? É realmente o gordão que eu conheço mesmo? Ô, meu amigão, eu lá preciso da sua permissão pra fazer alguma coisa aqui, é? E o pessoal ficou em choque. Ninguém acreditou. E ele, por que você tá caladinho agora? Bem, não precisa, mas se você deseja, você pode, mas não tem nenhum problema. Eu acho, ele se embaralhou todo. O outro até fala, né, o safado. Ah, dessa vez deve ficar tudo bem, né? Ele deve ter algum plano. O meu irmão mais velho ainda tá um pouquinho doente. Então é claro que ele precisa da ajuda do servo. O outro, é verdade? Sua bondade é demais, jovem mestre? O carinha ali, bom, pelo visto foi resolvido. Então vamos começar a reunião logo? Enfim, como vocês já sabem, a família G1, que é da mina lá que é pretendente do Prota, né? Vai visitar ele. Só que ele fica olhando pro Protinho enquanto isso. Aí ele, esse maldito, ele tá tentando inspecionar meu corpo. E ele quer achar coisa aí que não deve, né? E ele continua falando que eles têm, né, algumas missões, essa família que tá vindo aí. Ou objetivos, né? Eles querem terminar as comissões regulares. A gente não sabe direito o que é isso ainda. O outro, mas qual é a razão que eles têm pra terminar as comissões que a gente fez durar por 10 anos? Eles estão reclamando dos nossos trabalhadores e também das atitudes deles. Mas é claro, eu não penso que a facção da Nuvem Branca cometeu erros. Eu acredito que deve ter outro motivo. Ai, droga! O carinha ali fica apenas observando. Ele é meio que o substituto do líder, praticamente. Enquanto ainda não decidiu o novo líder, que tá entre o Protinha e o Safadinho ali, né? Que eles são os jovens mestres. E o cara vai falando que, de acordo com o informante, o líder lá daquela família lá, da mina lá, que também não é flor que se cheire, tá tendo reuniões frequentes com um tal de clã Huang. Alguma coisa do tipo. Protinha, eles estão querendo fazer isso pra derrubar o Jinwoo. Quem que é o Jinwoo? Pelo visto, é esse carinha aqui, viu? Ele quebra tudo ali. Ai, droga! E todos os comissionários, eles vão logo pra esse clã aí. Esses bastardos, esses ingratos. E a galera anuncia que a família tá entrando, que eles estavam reclamando agora há pouco. E tem aquela menina que não é flor que se cheire, né? Deixando claro. E ela, bom, já faz um tempinho. Vocês passaram bem? Eles apenas observam. O cara ali até pensa, né? Bom, o costume é deixar os guardas lá fora. Ela tá mostrando descaradamente que não confia na gente, porque ela trouxe os guardas aí pra dentro. O carinha, não mudou muita coisa entre nós não, hein? Porém, você se tornou ainda mais bonitinha. Ela, eu vou ter todo o prazer de aceitar seu elogio, jovem mestre. Ô, sua safada, você era pra ser do Prota, tá bom? Só porque ele tá com 200 quilos aí, tá gordão, você não vai querer ele? Para, né? Agora o bichão agora é um necromante foda. Ele, ai, parece que você tava impaciente. A gente enviou um chá pra você ficar lá tomando na sala de espera, mas tu veio pra cá antes mesmo do chá esfriar. Ele, eu peço desculpas, a sala era pequena demais pra eu ficar lá. Mas enfim, parece que todo mundo aqui tem coisa pra fazer. Então, vamos ir direto ao ponto logo? Tá bom, você pode? Pode sim. Bom, a gente pede desculpa, mas a família G1 irá terminar todos os laços com a facção da Nuvem Branca a partir de agora. O quê? Você quer cortar os laços com a gente? Vocês não podem simplesmente nos notificar e decidir por conta própria? Ah, o chefe da família falou que uma organização que não tiver um líder tá destinada a acabar. Como a gente pode deixar um lugar assim lidar com as nossas comissões? O outro, então esse é o pensamento do líder da família? Bom, se o problema que eu falei for resolvido, no caso de não ter líder, né? Será que ele muda de pensamento? A gente ainda tem um vínculo de todos esses anos de cooperação. Então a gente vai dar pra vocês, ixi, lá ele também, viu? Cerca de meio mês pra vocês resolverem esse BO aí. Então é isso. Essa visita e essa pressão e um pedido logo pra escolher um líder do nosso clã em só um mês. Certeza que foi o safado e o chefe daquela família que fez isso. E por último, o noivado entre a nossa garotinha e o gordão aí. Aí ele, opa, espera aí, falando sobre o noivado. Cara, por favor, fala
aí, jovem mestre. O cara até pensa, idiota, você não pode esquecer do seu primeiro amor, mesmo depois de quase morrer, seu otário. Ele olha pra ela faz uma carinha de santa, e ele, então eu quero cancelar meu noivado com você. E todo mundo ficou chocado. Ela, nosso noivado? Você quer cancelar? Minha filha, tu não esperava essa daí não, vai zoando. O gordão já vai explicando pra nós que o momento antes deles chegarem, quando ele viu a minazinha, a cabeça dele doeu, igual quando ele conheceu o irmão, né? No caso, o Protinha no corpo do gordão, mas ele aguentou a dor usando a mana In que ele tem, só que ele ouviu uma voz na mente, e basicamente é uma lembrança do antigo dono do corpo que ele tá, né? Eles estão falando, agora a gente vai ser noivo, não é não? Então significa que vai ser um amor blá blá blá, né? Só que não, a gente vê a verdadeira face dela, que a gente já sabe, né? Ela tá dizendo que só noivou com ele porque ele é um herdeiro do clã. Então é pra ele não fingir que conhece ela em público. E ele, droga, essa mulher, ela atuava muito bem. Pensar que isso daí era minha noiva, que coisa asquerosa. Aí ele, peraí, a gente tá vendo ela, mas o que eu fiz de errado? Aqueles plebeus morreram por mim. Eles tinham que agradecer esses bandos de lixo. Cara, o silêncio aí, meretriz, né? Pra gente não dizer outra coisa, que nós tá ligado, né? Aí ele, peraí, mas o que é essa lembrança aqui? Isso aqui não é do passado, não. Isso daqui é de um futuro distante. Mas por que uma lembrança de um futuro que eu nem vivi apareceu pra mim? Será que reviveram o destino desse gordão? Meu amigo, qual é o segredo que esse corpo tá escondendo? Mas, de qualquer forma, quando eu aumentar meu nível, as minhas skills vão desbloquear mais memória. Eu vou descobrir tudo. E ficou meio confuso aqui, né? Porque, como assim? O cara tem memória de um futuro distante? Eu acredito que é como se fosse uma linha temporal ali, né? Onde, no caso, o Protinha não revelou no corpo dele. Acredito eu, né? Vamos ver. Volta ali pra sala, ele tá dizendo que quer cancelar o noivado, né? E tal, como a gente já viu. Ela ficou brava. Aí ele, por que você não responde? Será que tu gosta de mim, Carai, como é que você ousa falar assim com a senhorita? Ele, calada aí, grandão. Como que tu ousa falar assim com o nosso jovem mestre? A parada tá feia aqui, hein? O couro vai comer. Ele, eu achei que você também queria cancelar o noivado. Qual é o problema? Ele, mas quanta audácia falar uma coisa dessas? Aí ele pensa, isso é ruim. Se eles ouvirem que a jovem senhorita foi injetada por esse porco, o chefe vai acabar comigo. Ele, eu acho que os noivos sabem mais do próprio noivado, né não? Por que tu tá se metendo? E os dois ali, né, que estão se pegando no off, no escondidinho, chamaram ele de filho da, né? Nós tá ligado. Aliás, seu maldito, eu não vou mais ignorar tais insultos. E ele, pera, o cara nem sabe arte marcial e tá resistindo à minha energia, mesmo eu sendo mestre. Não era pra ele tá mijando agora no chão, se borrando de medo? Não é possível. Ele tá se esforçando ao máximo, eu tenho certeza. E o cara já começa a liberar a energia dele, o líder temporário. Aí ele, você tá declarando guerra por acaso? Se for isso, eu vou lutar aqui e agora. O cara, esse cara é velho, mas é forte ainda. Ainda é perigoso provocar esse clã, viu? Ele, não, a gente não tá questionando o clã. A gente só quer retribuir os insultos do jovem mestre. Aí ele, esse cara é burro, né? Reclamação com o jovem mestre é a mesma coisa que reclamar com o clã inteiro, meu amigo. Ele representa o clã. O outro ali, né, safado. Ai, que baguncinha. A gente não pode se responsabilizar por decisão que o meu irmão mais velho tomou sozinho, mas também é difícil impedir que vocês se ofendam com a honra da senhorita, né? Ela não tem honra nenhuma, vocês são tudo falso, meu filho. Vocês não estão valendo nada. Aliás, falando nisso, vamos considerar o futuro do relacionamento entre os nossos clãs. Ele tá falando um monte de abobrinha, né? Porque nada disso é verdade. Então por que a gente não resolve isso com um duelo? Opa! Todo mundo o quê? Como assim? E ele, mesmo que aconteça um acidente, a gente pode passar um pano e falar que foi só um errinho. O cara, a gente aceita, né? O servo dele, não faz sentido. Ele nem sabe artes marciais. E o líder temporário, mas isso aí é um absurdo, rapaz. Como é que você tá sugerindo um duelo contra alguém que nem sabe lutar? E o outro concorda. O grandão, não me diz que ele vai recuar, né? Igual um covarde. Se você tá com medo, pode se ajoelhar e pedir perdão pra senhorita. Ela pode perdoar, já que ela tem um coração tão grande. E ele tá ali apenas observando. O pessoal tá falando com ele. E o carinha, agora acabou pra você, otário. E ele apenas passa ali por ele sem falar nada. Ele, mas que chatice. Vocês só falam merda. E o pessoal continua apenas observando. E ele, vamos lá. Eu vou lutar com você agora. Caraca.
Caraca, meu filho. Ele já mandou na lata, não tá nem aí. É na hora. Tem um doidinho ali mexendo com uma espada ali, né? Ele tá afiando. E ele, ufa, eu comprei uma espada muito boa dessa vez. E a galera passou correndo. E ele, ei, onde é que vocês estão indo? O cara, um duelo. O jovem mestre vai lutar contra o chefe da família, rapaz. Ele, o quê? O jovem mestre? Eles já estão na arena. O carinha, senhor, isso não devia acontecer não. Você tem que impedir agora. E ele, é verdade. O jovem mestre vai se machucar. Os guarda-costa da senhorita, eles foram escolhidos a dedos. Eles não são qualquer um, não. Não são uns pé rapado não, rapaz. Ele, ei, eu queria impedir, mas já é tarde. Se eu interferir agora, vai manchar a imagem do jovem mestre. Ele, o senhor tá certo, isso que é o foda. Aquele que não é respeitado não pode ser líder. Fugir a essa altura seria o mesmo que desistir de ser chefe. Mas não vamos só ficar e assistir. Se ele ficar em perigo, eu vou entrar e salvá-lo. Não se preocupem. Até que haja um vencedor, ninguém pode interferir. Ele tá falando isso mesmo sabendo que a sua reputação pode ser arruinada. E o carinha, o jovem mestre, por favor, muda de ideia. Isso não faz sentido. O carinha, então vamos começar, meu queridão. Ele, bora agora, meu filho. Ela, meu Deus, como é que foi acabar assim? O pessoal tá, né, puxando o saco dela como sempre. E o Protinha, ei, a sua atuação é nível Globo, viu, minha filha? Você devia atuar em uma ópera, rapaz. E o carinha, até quando tu vai insultar a senhorita, ô seu otário? E o líder temporário já fala, bom, o uso do Ki tá proibido. Ele, você acha que eu não sei, Não se preocupa não. E ele pergunta, ei, quem aqui quer aprender com o jovem mestre? E eles estão tudo levantando a mão. E ele, se a gente for elogiado pela mina safadinha, vamos tá feito na vida. Ele, já que tem tantos, eu vou escolher um. Ô, dá o sangue, vai você, viu? Ele, tá bom, tá bom. Ah, e não usa aqui não, viu? Só tá com o inimigo. Ele, bom, eu nem tenho outra opção de qualquer forma. Ele, mas o que você tá fazendo? Ué, como assim o que eu tô fazendo? Bom, eu tô falando pra você subir. Você é meu oponente, não é seu Taren não. E o pessoal continua chocado. Eu ei, se você escolher um oponente muito mais forte, a gente vai ser muito criticado. Por que você não luta logo contra o meu subordinado antes? Ele, o quê? Muito mais forte? Tu nem é tudo isso, rapaz. E a galera, ei, começa logo o duelo. Valendo! E ele manda uma mensagem, né, telepática. Vai com tudo e destrói seu otário aí. Eu vou cuidar da bagunça depois. Ele, eu já entendi. Eu já ia quebrar ele um pouco mesmo, de qualquer forma. Ele, bom, não se ofenda não, viu, jovem mestre. Mas tome oferenda. Eu upar de nível. E ele desviou do soco do cara. Ele, o quê? Isso não é possível. Dá uma saraivada, ele desvia de tudo. E o cara, ô, seu idiota, o que você tá fazendo? Luta direito. Ele, pera, nesse ritmo não vai dar certo. Ele usa o punho do lobo fantasma. E a galera, mas como ele pode usar artes marciais contra alguém que não sabe? Seu covarde. E o Prota, será que ele me encurralou de propósito? E ele pensa, vou te fazer vomitar sangue agora. A galera, meu Deus, isso é perigoso. E ele tomou-lhe o golpe pelo visto. O cara já dá-lhe um sorrisão, mas acabou rápido esse sorriso. Porque o cara, ai, minha mão tá toda bagaçada na mão do cara. E os caras, mas o que aconteceu? Vocês acham que ele escondeu uma armadura debaixo da roupa? Pera, não tem como, eu não vi nada. E o cara, é uma técnica superficial. O quê? Ele aprendeu esse tipo de técnica? E os caras, mas como que ele pode usar isso, covarde? E eles, mas que merda é essa? Que diabo é técnica superficial? Eles, covarde é o caralho. Vocês trapacearam com artes marciais primeiro. E ele nem mesmo usou Ki, então peça desculpas. E o cara ali, ei, tá bom, a gente aceita a nossa derrota nessa rodada. E ele já levanta a mãozinha. E ele, armadura de ossos com certeza funcionou, porque já é rank C. E tá falando pra nós, né, que a armadura protege contra ataques físicos. Então ele pode usar a hora que ele quiser. O cara já fala que o duelo ainda não acabou e diz que é a vez dele. Até porque um homem não volta atrás com a palavra. O cara, o que você tá fazendo? Um artista marcial contra uma pessoa normal? Você tá louco? Ele, a situação mudou. A arte marcial da superfície corporal ainda é uma arte marcial. Agora a gente sabe que ele não é um indefeso. Não importa que eu lute contra ele, né? E o cara, isso é um absurdo. Cara, mas do que você tá falando? Ele, ei, para aí. Um inseto como você já tá falando demais. Então sobe logo aqui que eu vou espancar essa bunda gorda. Caraca, meu filho, o bicho tá potente no xingamento. Eles estão dizendo que agora vão iniciar o duelo. O cara, ô otário, você vai se arrepender, viu? Ô amigão, quem fala isso sempre perde, você não concorda não? E ele tá confiante nas próprias habilidades. Mas é fácil acabar com isso. É só ser mais forte. Eu vou acabar com o otário. E o Protinha desviou. Ele, pera, isso daqui tá estranho, viu? Ele é rápido, eu admito.
Mas ele quase cai ali, só que ele vai dando um chute pra trás. O carinha, isso é perigoso demais. Só que o Protinha defende a carinha dele de bobo. Ele, pera, não tem como. Isso aqui deve ser um truque. Ele é diferente daquele outro ali mesmo, viu? E o pessoal tá se perguntando, pera, esse grandão aí é mesmo o mestre de arte marcial? Já foi quantos segundos? Decepcionado, viu? Será que a família Guion contrata qualquer otário? Você só tem que ser grande o bastante. E o cara tá ficando brabo. E ele, mas que tipo de truque é esse? Ele vai pra cima e o Protinha carrega a Manaim dele na mão direita e dá-lhe um na cara do gordão. Barra grandão, né? O cara não é tão gordo, ele é mais forte. O gordão é o Prota. E ele caiu com tudo. O Protinha, isso foi fácil demais. Galera, você é o cara, meu amigo. Tu é a pica. E ele já acorda ali depois de um tempinho, né? Já sem o dente. O Protinha, ó a pose dele de B10. Mesmo ele estando gordão, o cara consegue ser B10, meus amigos. Aí ele, ô seu merda. E já vai pra cima com o Ki utilizando. E ele, agora você vai morrer. Só que cai, tipo um raio ali no negócio. E a gente já vê o grandão voando em cima da mina. Ela desviou. Só que quem era? O líder temporário. Porque o cara quebrou uma regra. Não podia usar Ki. E o cara, lâmina de Jade. E ele, ei, o que vocês estão fazendo? Atacaram o mestre do seu clã, da facção da Nuvem Branca. Todo mundo ergue as espadas. Caraca, arrepiou isso aqui, viu? Todos os membros protejam o mestre. E a galera, ei, facção da Nuvem Clara, vamos cercar o inimigo. A mina, ai droga, por causa de um idiota, a gente vai morrer tudo aqui. Ele, esses insetos, quem vocês acham que estão ameaçando? Os carinha, esse olhar dela pode matar alguém? Então essa é a verdadeira senhorita? Uau. Aí ela, merda. E você é um lixo. Como você ousou manchar minha honra? E ele, ei, senhorita, entrega logo esse otário pra cá, viu? A gente tem o direito de punir ele por tentar matar o jovem mestre. Só que alguém já passou-lhe o cara ali. Sem dó, meu amigo. O cara, ei, aqui é o bastante, né não? Aí ele, garra sangrenta. Pessoal, esse cara é garra sangrenta. Eu vi que é o mais forte da família. O cara ali, bom, nas artes marciais, eu sou um mestre de nível médio. Mas isso não é nada perto dele. Mas eu não vou recuar, mesmo que isso custe minha vida. E ele, jovem mestre, não se preocupa não, viu? Eu vou te proteger. E o Protinha, quem que vai proteger quem? Cuida de você primeiro, você não tá parecendo bem não, viu? E o carinha ali já tá lambendo igual um psicopata, né? Esse cara é maluco, só pelo jeito que ele é, né? Todo estranho, parece um rato. Ele já, se você quer começar uma guerra, eu não vou te parar não, viu? O irmão do Prota, o líder da Nuvem Clara, sai de perto. Isso aqui é um mal entendido. E ele, do que você tá falando, ô segundo mestre? Eles fazem a merda e a gente tem que deixar pra lá? É isso? Ele, bom, o ponto de vista deles é compreensível. Além disso, não tem por que lutar, o pescoço do agressor já foi cortado. E ele tá pensando, ai, tudo foi uma merda. Se alguma coisa acontecer com essa mina louca, ou o resto deles, eles vão expor o acordo que eu fiz com o chefe da família. Aí, o quê? Qual que é o ponto de vista deles que você entende? Protinha, ei, só deixa eles ir logo, não tem problema não. Pessoal, mestre, tá tudo bem. Isso parece eles são bastante. E eles pensam, pera, ele quase morreu, mas ele tá tão calmo. Pera, quando é que ele aprendeu a usar aqui? Ei, algo realmente mudou nele. E o cara, ai, aquele bastardo, esse maldito. E a mina, eu não posso perdoar isso. Eu nunca vou deixar em paz. Eu nunca vou te deixar em paz. Saiba disso. Eles vão saindo e ele usa ali o sussurro, que eu não sei o que é ainda, tá bom? E a gente já vê um monte de carinha ali escondido. E o carinha, o que é isso? O plano deu errado. Pelo visto é aquele garrinha lá, viu? Feio. Aí ele, bom, eu peço desculpas, né? Quem diria que a situação ia acabar assim, pô? Bom, pelo menos o culpado foi morto. Então perdoa a gente. Ele, ei, o plano foi arruinado. O que você vai fazer agora? O chefe tomou uma decisão. Se você permitir, a gente vai usar nossas lâminas. Ele, isso... Bom, vamos começar em 7 noites. Eu vou libertar os cachorrinhos lá pra linha de frente. Aí ele, eu entendi, mestre. E por isso que ele usou aquele sussurro. Tava seguindo o carinha, viu? Agora, pelo visto, ele viu o que eles estão falando. A galera tá comentando do Protinha, dizendo que ele tem talento. Não esperavam isso dele. E o servente dele? Bom, os líderes das facções estão querendo saber quando que você vai visitar eles, viu? Além disso, o vice-líder pediu pra você ensinar a facção da Nuvem Clara também. Ele, ei, meu amigo. Ele, o quê? O que foi? Você precisa de alguma coisa? Você tá falando demais, mas aquela hora nem foi perigoso. Ele, o quê? O que você quer dizer? Se o vice-líder não tivesse salvado tu, você ia estar num problemão, viu? Ele, o quê? Mesmo se ele não tivesse bloqueado, eu ia ter facilmente lidado com aquele ataque. Esse cara é idiota. Ele, ai, quando você disse que ia batalhar contra aquele monstro, você nem sabe como eu fiquei preocupado. Ele pensa, o meu irmão de sangue quer enfiar uma lâmina bem no meu coração, mas o meu servo tá cuidando tão bem de mim, assim. Eu fiquei feliz. Ele, bom, eu peço perdão, viu, se eu te fiz ficar preocupado. Aí ele, você não precisa se desculpar com o servo.
relaxa. Ele, mas tu não é um servo não, meu amigo. Tu é um funcionário confiável. Ele, você deve estar cansado. Vai descansar, pô. Me chama quando você precisar de alguma coisa, viu? Ele, fechou, meu querido. Vai lá dar uma sorequinha, né? Que você também deve estar cansado. Só que o Protinha já recebe a habilidade dele ali de volta, né? E ele, bom, me mostra o que viu. E ele vai mostrando a cena que a gente acabou de ver, né? Ele, foi uma boa ideia colocar o sussurro nas sombras dele, viu? E a habilidade se chama Sussurro da Sombra, que é tipo uma sombra parasita, né? E consegue mostrar o que a gente está vendo aqui agora. E ele, então em uma semana, ele vai pegar os guardas, enquanto o grupo de assassino vai vir acabar comigo. Ai, esse merda do caralho. Será que eu devo matar ele agora? Não. Eu não posso ser descuidado. Eu não sei a força dos meus inimigos ainda. Eu devo fazer o preparativo pra daqui 7 dias. Aí sim eu vou colocar o plano em ação. Bom, certinho. Será que a gente deve ir pro túmulo agora? Qual túmulo, Protinha? Ele já foi ali pra floresta. E ele tá falando pro esqueleto com lança se erguer. E realmente saiu um esqueletinho ali com uma lança. Aí ele suando, né? Porque o bicho é gordão, né? Qualquer coisa já vai cansar o cara. Ele, status. E esse é um esqueleto com lança de primeira classe. Tem as habilidades dele ali, né? E tal. Pera, você já não é suficiente pra me classificar como um caçador rank B+? B+? Ô louco. E ele já desfaz a invocação. E pelo visto ele conseguiu pegar 5 esqueletos de primeira classe em só um dia. E sem contar, né, os efeitos da extração de almas do Sábio do Leste que ele ganhou antes, lembra lá antes, quando ele tava aí no túmulo também? Isso é incrível. E ele já vê a janela de status dele mesmo. E diz que foi sortudo por conseguir essas skills. /artes marciais, né? A gente tá vendo ali, pelo visto ele realmente é já necromante de rank B. E ele desenvolveu o corpo marcial, o corpo natural de um sábio. Até porque ele pode absorver todo o ki dos mortos pra ele. E ele, mas pera, será que é por causa do corpo natural de um sábio? Que todos os meus status, menos a mana e a sabedoria, estão tudo acima da média? Eu consegui skill de combate e de magia sem nenhum efeito colateral. Será que nesse ritmo eu consigo aprender outro tipo de arte marcial? Mas não. Melhor eu focar na minha necromancia, né? Eu vou melhorando ela e tal. E eu já fiz agora os de primeira classe. Vamos ver os túmulos dos cadáveres mestres, né? Aí ele, é bem menor do que eu imaginava, viu? Mas é assim que a gente vai se conhecer. Pelo visto, esse foi o primeiro líder do clã Baek. E o espadachim mais forte na história do clã. E ele tá querendo pegar esse esqueletão pra ele, né? Ligeiro, faria o mesmo na situação dele. Aí ele, bom, cadáveres de rank ouro que dominam artes marciais têm um brilho dourado. Mas o túmulo do mestre tá brilhando sem cor nenhuma. Será que isso aqui é estranho, viu? Mas que tipo de segredo tu esconde, viu? Ele já usa a extração do ki morto. Aí ele, o quê? A extração parou sozinha? E o sistema notifica que o rank da habilidade de necromante dele não é o suficiente pra extrair o ki desse cadáver. Tem que estar no mínimo no rank. Tem uma interrogaçãozinha, a gente não sabe qual é que é. Aí ele, o quê? O rank necessário é uma interrogação? Mas que droga! O cadáver de rank ouro não quer uma necromancia de rank B? Não é isso? Então pelo visto ele deve ser mais forte ainda que o mestre. Mas quão forte esse bicho era quando ele tava vivo, rapaz? Bom, deve ter alguma coisa escondida. Mas agora é só uma falha. Eu vou ter que procurar o túmulo de outro mestre, rapaz. Ele vai caminhando ali, né? E sai uma energia gigante do túmulo do rapaz ali que a gente tava vendo. Ele, mas espera, o que tá vendo? Isso aqui tá invocando um esqueleto mesmo. E o sistema notifica que o cadáver quer seguir ele por vontade própria. E por causa disso a restrição foi removida. Ele já ganhou mais status de sabedoria por causa disso, de mana. E o nível aumentou lá pro 23. Ele, o quê? O morto escolheu me seguir? Ele removeu a restrição com a vontade própria dele. E já vem o esqueletão brabo ali, né? Diz ali o sisteminha que a skill de necromancia dele é inferior ao cadáver. Então, o rank do cadáver virou ouro. Esse rank vai aumentar junto com a skill dele. Aí ele, status. E realmente, o bicho tem umas skills roubadas, viu? O cara tem um ki gigantão. Ele, mas espera, isso aí não é possível não. Skill todas de rank A, mestre espadachim e 12 espadas de tempestade são tudo a mais. E ao invés disso, ele tá andando, ele não tá se ajoelhando. Como se fosse um bicho leal a mim, né? E ele, você é um cara interessante. Ali, o quê? As emoções dele estão vindo diretamente pra mim. Isso significa que realmente ele me escolheu. Ele toca no Protinha ali. Ele, pera, será que eu consigo lidar com ele agora, no meu estado atual? E o esqueleto tá tentando transferir a arte do Deus Relâmpago pra ele. E também as 12 espadas da tempestade. Tá perguntando se ele aceita. E ele,
E já tá na noite ali. Tem aquela galera que a gente viu antes. E o carinha ali, vamos descansar um pouquinho, né? E a mina lá da família já dá-lhe um chutão, fala, corre direito, ô idiota. Cara, ô senhorita, você tinha mesmo que colar pra cá? É lógico que eu tinha. Eu quero ver ele implorando e sendo rasgado com os meus próprios olhos. O carinha, mas que maluca, essa daí é horrível. Essa daí, ela é típica daqueles pessoal que aprende arte demoníaca. E ela, depois que a gente chegar, será que aquele rato vai fingir que não sabe de nada? No caso, o irmão do Prota, que é safado, né? Não tem como não, pô. Ele também tá em xeque, ele tá na nossa mão. Ela, ô, seu verme, vocês não fazem nada direito mesmo, viu? Ele, vamos logo acabar com a conversa e começar a se mover logo. Eles estão se movendo, né? Eles estão chocados. E pelo visto, é uma emboscada. O cara já tomou-lhe uma ali. Pelo visto, é uma lança de ossos. Cara, o quê? Um osso? E o Protinha, doidinho ali, já se pergunta, mas que merda é essa? E a galera tomou uma saraivada desses ossos. Ele já fala, ô, seus otários, coloca aqui na sua espada e bloqueia isso daí. Vocês nasceram ontem, foi? E ele já tá com a arma ali ativada com um ki, né? Pra poder defender. A galera também, né? Começaram a usar um pouquinho a cabeça. O Protinha, já com aquele sorrisinho safado, fala, isso foi bom. Só que eles estão meio bagaçados, viu? Não é por nada não. E o carinha tá preocupado, né? Porque vários tomaram dano. E ele, ei, você se esconde na sombra e ataca igual um covarde? Aparece, seu merdinha. Ele, o quê? Você tá me chamando de covarde, sendo que tu tava indo lá pra me assassinar na encolha, né? No escondidinho. E quer falar do papai. Ele, o quê? Como é possível? Por que esse gordo tá aqui? E ele vai falando pra rapaziada, o gato comeu tua língua, foi? Por que você tá caladinho? Talvez você pensou que eu não ia te reconhecer porque você tá de máscara, né não? Garra sangrenta. Será que eu acertei? E ele, não, um assassinato? Mas coisa mais perigosa que você tá falando? A gente só tá realizando uma missão secreta pelo chefe da família. Ele, é verdade. E essa missão é a de me matar. A mina, porra, aquele maldito traiu a gente. No caso, tá falando do irmão do Protinha, tá bom? E o que vocês estão fazendo? Acaba com ele de uma vez por todas, já que ele tá aqui, né? O Corcunda já, esses dois irmãos enganaram eu. Mas a gente não pode se apressar, porque muita lança de osso foram jogadas de uma vez. Então deve ter mais disso com ele. Mas eu olhei em volta e não tem ninguém além dele. O que é isso? Será que ele veio sozinho? E o Protinha tá bocejando, né? Ou será que ele é um idiota? O cara se pergunta. Isso significa que ele deixou alguma máquina de lançamento por perto? Haha, isso só facilitou pra nós, seu idiota. Pelo visto, você veio pra sua morte. Ele, é isso mesmo. É assim que você deve fazer as coisas. Então vem pra cima logo. Fechou? Não gasta meu tempo não. E a galera já vai em cima dele. Ele já vai usando lança de ossos, que já tá no rank B, né? E vai atirando de novo a saraivada. E o pessoal ficou preocupado, né? E vários tomaram. O cara chamou ele trapaceiro. Mas você tá de sacanagem, né, colega? Tu tava indo com uma tropa inteira matar só um gordão. E o Protinha continua dizendo que nem começou ainda. E isso consome muita mana, então ele tem que controlar o uso dessas lanças, né? Mas pelo visto só isso já vai ser o suficiente pra assustar esses Nilba. O carinha ficou ali preocupado, falando, meu Deus, não é possível. Não é possível que ele tá usando o Ki pra mover esse tipo de coisa. Não tem como. Um artista marcial de nível mestre, nessa idade. Ele tá achando que é arte marcial, né? Mas não é. E o carinha ali fica se perguntando se ele tem alguma ligação com a seita demoníaca, porque isso só pode ser feito pela seita dos Demons. Ele já fica doidinho, ele já dá um berro e até a roupa vai rasgando um pouco ali, rapaz. Ele, é só um truque simples que a gente tem que fazer, matar esse nóia. E ele ficou puto, porque, né, causou algumas baixas, só que ainda tem muitos deles. Então o que eles têm que fazer? Todo mundo correr ao mesmo tempo, já que até o número de lanças diminuiu, ele percebeu isso. E ele grita que vai assumir o comando. Ele, e quem disse que eu tô sozinho, meu filho? Ele, o quê? Ele, haha, se ergam meus esqueletos. Ai, papai, agora vai começar o amasso. O carinha ali já tá até chorando. Calma que vai, né? Já você vai sentir uma cutucada aí, né? Não muito agradável. E os caras tá se perguntando que merda é essa? E já veio como os esqueletos, igual nós viu. E, mano, ele já invocou o espadachim esqueleto também, velho. Então, eu acho que sem chance pra esses malucos. Que esse espadachim era, tipo, o mais pica que tinha no clã nas antiguidades. E ele, vocês estavam falando antes, mas agora sim é arte demoníaca. Cara, o quê? Não pode ser. Ai, senhor,
Senhor. O cara começou a rezar ali no meio. E o Corcundinha se pergunta que merda é aquela. E diz que ele foi um assassino a vida inteira. Só que ainda assim, o bichinho tá se cagando de medo. Chega, a calça tá fazendo um buraco ali na calça. Tanto medo que o menino tá. E como algo tem essa força. E eles já estão, né, começando a tomar. O Corcundinha já grita. Qualquer um que fugir dali vai morrer pelas mãos dele. E que se eles forem morrer de qualquer forma, é pra ir em direção à morte logo, né? É agora ou não? Eles já vão gritando. Os esqueletão já vão em cima. E o Protinha, esses caras são doidinhos da cabeça? Biruleibe? Os caras tão querendo ir direto pra morte. Eles que escolheram isso. Nem fui eu, porque eu tô paradinho. E nós vê que o Prota é debochado, tá? O combate ali vai rolando à solta. E um deles ele vai rebatendo, né, as flechinhas que o esqueleto ali do canto tá atirando. Só que já tomou no cocão. Corcundinha, o quê? Isso aí tá de brincadeira. Essa aí é a flecha de ferro da sombra negra. O quê? Como que aquela criatura pode usar a habilidade do melhor arqueiro em Zhejiang? Ih, caraca. Pelo visto esse esqueleto é bravo também, viu? Ele fala que não faz sentido. Mas agora que ele pensa nisso, ele tá vendo os golpes de vários artistas que foram famosos. O punho do tigre preto, tigre punho de ferro. E que todos os esqueletos estão usando alguma arte marcial, né? Que é rara. Principalmente em Zhejiang, que é o lugar que eles estão, tá? E ele diz que vai se colocar em perigo se tentar derrotar esses subordinados. Então ele vai direto pra quem? Pro gordão. Até porque o foco dele tá em controlar os esqueletos. Ele, você, eu vou te matar em só um golpe, otário. E vai na direção, só que cai uma energia gigante ali no chão, meu filho. O bichinho, pelo visto, tomou um dano brabo ali, tá? E é quem? É o espadachim fodão. Carinha, o que? Mestre, espadachim da nuvem branca. Olha a aura do Protinha com os esqueletos, tá? E ele se pergunta quando foi enganado pelo gordão. Que ele tava usando ele mesmo de isca, né? Pro cara ir atacar e se lascar. E que realmente o Protinha é um demônio. Ele já ficou louco. Ele ficou louco da cabeça. Porque ele disse que tem que agradecer o Prota por fazer os últimos momentos dele divertido. Amigão, tu vai ser literalmente amassado, totalmente bagaçado ali pelos esqueletos, meu filho. Não vai sobrar nada, ô Corcundinha. Protinha, nossa, isso é muito mais do que eu tava esperando. Até porque as 12 espadas da tempestade estão usando a arte do deus do relâmpago. O poder é demais, meu filho. E agora eu posso treinar artes marciais do jeito que eu quero. Porque basicamente, né, ele vai usar os carinha de esqueleto. Por isso que ele falou que tem coisa demais. E ele fica feliz porque conseguiu outro esqueleto de nível mestre, que é o Corcundinha. A minazinha ali, que nem nós já sabe, já tá... Ai, meu Deus, o meu corpo não tá se mexendo. Ele, bom, ela tá sobre a minha habilidade do laço da sombra, então ela não vai poder se mover. Ela, ai, eu fui enganada. O seu irmão, ele me enganou, aquele idiota. Como que eu ia tentar te matar? A gente se ama, a gente pode recomeçar, meu amor. E vai tentando, e ele, até que você atua bem, viu? E você ainda captura e fica torturando os viajantes? Ela, como? Como você sabe? Ai, eu tenho que matar ele. Se o segredo vazar, já era pra mim. Ela vai tentando ali com um veneno, parece que ela tá no braço, e diz pra ele morrer. E diz que essa visão foi muito bonita, né? Que ela pensou que ele morreu, chamando ele de porco. Só que ele diz que a resistência a veneno dele já tá no rank B. Então ele não tá nem aí pra esse veneninho. Ela, ele já dá com os 2 dedos ali, fi, bem perto da garganta da mulher. E continua dizendo que tem uma coisa que ele gosta sobre esse mundo. É que ele não precisa se preocupar com a lei quando ele mata lixos igual essa mina. Ai, filho, ele ainda tá metendo, né, famoso ar de vilão aqui. E ele já usou a corrupção nela. Ela já começa a parecer que tá toda envenenada, né? E ele fala que só usou essa habilidade uma vez antes, que era pra se livrar de um corpo de um monstro gigante, mas que também é útil aí e que vai fazer um ótimo uso disso. Ele jogou uma plaquetinha ali que a gente não sabe o que é e vai saindo, dizendo que o irmão dele é o próximo. Já se passam alguns dias e o carinha ali, meu Deus, como isso foi acontecer? Por que ninguém tá falando? Não tem nem explicação. Carinha, ai, aquele grupo de assassino, eles nunca voltaram. E dias depois foi encontrado o cadáver de uma mulher que se decompôs. Carinha, depois de ver aquele cartão de identidade, a gente acha que seja a Miho, aquela minazinha. E que o líder da família, que é o pai da mina, né, que acabou de falecer, ele não se recuperou do trauma. Já o irmão do Pratinha tá zoando frio, menino, dizendo que o assassino que plantou esse cartão, né? Então, será
que esse aviso é do irmão gordão pra ele. E ele já grita pra alguém fazer alguma coisa, porque se isso continuar, e o cara fala que não é pra ele se preocupar. E diz pra ele ir pro distrito da Luz Vermelha e beber um golinho de pinga lá, né? E ele já, né, como é basicamente um fantoche, já vai de bom grado. Na verdade, ele foi meio que hipnotizado, tá bom? Mas ele é fantoche, no fim das contas. Ele, ai, eu vou ir beber, O cara diz que não consegue acreditar que tá tudo uma bagunça por causa daquele gordo. E o cara diz que não tem problema, né? Que ele é só uma pedra no sapato. E ele, mas o que você quer dizer com isso? O que tu acha, meu amigão? É, filho, se um inseto quer ficar no nosso caminho, a gente só tem que acabar com ele. Ele, em breve, o clã vai estar banhado de sangue, meus amigos. E o de Roxo vai falando que é pra ele se preparar pra uma guerra com os Asuras de sangue. E eles vão escolher a data. O cara já fala, sim, senhor. E que é pra ele aumentar a maldição do nosso gordão, que é pra deixar o pior possível. Que, pelo visto, ele criou resistência. Mas, mano, basicamente, eles vão tá dando mais mana que é a mana que o Protinha precisa. Os caras tão basicamente servindo o inimigo. Rapaz, ele vai gostar, tá? E ele já confirma com um sorrisão no rosto, né? Que esse sorrisão não está ligado. Já já o Protinha vai arrancar ele na base do soco. Já corta pro, né, servo do Protinha, que tá ali dizendo que não vai dar. Não vai dar o quê, amigão? E o pessoal tá tudo querendo uma audiência com o nosso Prota, que eles estão querendo mesmo. Tá parecendo os paparazzi, né? Só que versão arte marcial, tempo antigo. E ele diz que o jovem mestre não vai falar com ninguém por enquanto, e que é pra todo mundo meter o pé dali. E o cara, ai, droga, eu tenho que ficar agradando um servo. Ai, o outro, meu Deus, se eu tivesse ficado do lado do jovem mestre, eu que ia estar ali. E o carinha diz que tá enlouquecendo, já que o Protinha disse que saiu por uns dias, então que não é pra deixar ninguém entrar, e que é pra agir como se ele tivesse ali. E ele, se lasca aí, viu, que agora eu vou dar uma passeada. E olha o que tá vindo, olha o que tá vindo pro Protinha. A refeição dele, que os próprios inimigos entregaram de bandeja. Ele já olha ali, ele dá ali aquele sorrisinho, né, porque isso aí é bom pra ele. E ele, seus bastardos, vocês ficaram bravos porque seu planinho falhou, foi? E muito conveniente, até porque eu tô precisando da mana in. O sistema já notifica que a quantidade de Ki aumentou muito e que ele ultrapassou o limite de absorção. Agora todo o corpo dele vai estar coberto por um Ki. E ele tá, né, basicamente, mano, a recuperação de estamina dele aumentou em 450%. Absurdo. Tudo bem que é só durante 5 horas, mas, mano, olha isso, cara. Ele diz que tá cheio de mana aí agora, né? E será que ele deve fazer um teste? E fala pra erguer-se um esqueleto assassino. E ele ergueu, né, o Corcundinha. E ele fica se perguntando o que é aquele esqueletão brabo, mais brabo que ele tem, né? Que era o mestre lá da Nuvem Branca antigo. Porque esse daí ele também é o mestre, esse Corcundinha, só que ele não ficou igual ao outro. Por isso que ele tá em choque, ele tá se perguntando, né? Por que não ficou igual? E ele, ai, mesmo ele sendo esqueleto, ainda é mal educado. Será que eu mato ele de uma vez? E ele fala pro esqueleto entregar suas artes marciais. E o sistema notifica que ele ganhou uma missão secreta, que é o desejo dos mortos. Ele, quê? O que é isso? E fala que pra ele ganhar alguma coisa dos mortinhos, ele tem que realizar o desejo que eles têm após, né, ir de Vascão. Até porque o morto não consegue esquecer o rancor por acabar, né, morto. E ele quer que o cara realize o desejo dele. Basicamente é isso, tá? E que se o Protinha entregar um dos braços, não seja, cortar, ele vai entregar as artes marciais pro Prota. Ele, o quê? Você quer o meu braço? Eu vou ter que te ensinar uma lição agora. E ele já usa ali alguma magia, né? Alguma coisa do tipo. E o esqueleto tá sofrendo. E que até ele trazer esse mano de volta, ele vai sofrer uma dor contínua. E diz pra esse Corcunda refletir até ele acabar com ele de novo. E que só vai invocar os outros e pegar as artes marciais deles. E de novo, ele obteve a missão secreta. E ele, uhul! Se eu completar os desejos deles, eu vou conseguir todas as artes. Eu não sabia disso não, porque o senhorzinho lá, ele tinha transferido sem nem pedir nada. Ele, eu não preciso de artes de primeira classe. Então, vocês estão dispensados, tá? E ele diz que já tem uma arte em mente que ele quer aprender. Ele, esse corpo, já tinha percebido, mas é ruim demais. Que corpo
gordo. E tá ali, né? Quem que tá sendo o professor dele? Tá sendo o esqueletão brabo. E ele, tá dando meu máximo, viu, velhote? Ele, tá. Ele, droga, bora de novo. Agora devagar. Ele usa a Manaim e usa o Ki do Sábio do Leste junto. E a arte do Deus Relâmpago. Amigão, o que é isso? Ele quer misturar tudo, rapaz. De uma vez só. E usa a primeira forma das 12 espadas da tempestade. Corte reto do trovão. E ele, meu Deus, tem muita diferença de poder. Meu Deus, isso aqui também tem uma diferença fundamental. E o cara aponta ali. Ele, o quê? O que você tá fazendo? Pera, ele vai colocando uns pontos ali, parece de acupuntura, né, no corpo do Protinha. Aí ele, pera, será que ele já senta e diz que ele usou os circuitos de mana ao invés dos pontos de pressão, enquanto ele estava praticando. Então ele não usou tudo que ele podia. No entanto, os locais onde esse espadachim brabo acertou era onde não estava aberto os circuitos do corpo dele. Então ele vai abrir todos de uma vez usando o Ki do Sábio do Leste. E já vai ali, né, usando pra abrir esse caminho, porque é tipo realmente um circuito pra passar o Ki no corpo e ele conseguiu usar bem, tá? E aí tá dizendo que ele aprofundou o domínio na arte das 12 espadas e que ele conseguiu a skill espada de Ki, rank B+, e a skill mestre espadachim, e que ele atingiu o XP máximo, então ele subiu de nível. E novas skills estão sendo desbloqueadas, que é a explosão de cadáver, barreira da alma e o manto fantasma. E basicamente aqui tá falando que tudo tá sendo aumentado, viu? E muitas skills estão sendo totalmente aumentadas. Agora ele pode invocar até um mago esqueleto e também um cavaleiro esqueleto. Ele já abre os roinhos ali. Ele, isso foi bom demais. O esqueletão tá falando alguma coisa pra ele. A gente agora já tá vendo a casa daquele velho que basicamente fica do lado do Protinha, né? Ele tá liderando o clã por enquanto, mas ele tá do lado mais do Protinha. E ele diz que tá ficando muito doloroso. O que? Basicamente ele tá doente, né, cara? E ele diz que não consegue encontrar uma cura. E ainda não é hora, ele precisa ficar vivo só mais um pouco de tempo. Alguém já bate ali e diz que tá entrando. E aquele outro amigo dele. E o cara disse que ele parece meio estranho. Ele, não, pô, é porque esse pá foi porque eu pulei o jantar logo quando eu treinei. Ele, ai, pior que é verdade. Você tá ficando sobrecarregado. Você tá ajudando muito o primeiro jovem mestre. E ele vê que esse velho aí, ele tá se culpando demais. Ele tá colocando muita carga nele. Meio que literalmente, o cara tá se forçando demais pra poder ajudar o Prota. E eles vão conversando ali. E esse cara com a faixa vermelha na cabeça pergunta se ele já tomou a decisão dele. Ele apenas observa e ele, bom, na verdade eu não tô muito convencido sobre o primeiro jovem mestre, né? Tipo assim, até porque ele mostrou tudo isso agora, né? Tipo, do nada que ele mudou. Mas vai que é temporário. Além disso, precisa de força pra proteger a posição que ele tem. E a facção do outro doidinho lá já é forte o suficiente pra lutar contra todo mundo se eles quiserem. Ele, isso aí é verdade. O segundo jovem mestre e a facção vermelha, eles vão se tornar o clã principal se eles tiverem uma boa justificativa, filho. Mas eu vi aqueles olhos no jovem mestre durante a luta. Aquilo me lembrou do líder do clã, de quem a gente sente tanta falta. E o cara, bom líder, as ações da nuvem vermelha já passou de todos os limites. No caso, a facção que o segundo líder lá, né, aquele mano safado que quer acabar com o Protinha, tá comandando. O Protinha já inclusive invade ali e ele, vocês estão aqui, é? Ele, pera, jovem mestre? Eles cumprimentam o jovem mestre e dizem que se ele tivesse avisado, eles iam ter colocado umas bebidinhas. Ele, o quê? Bebida? Eu não quero nunca mais saber disso aí não, fi. E vocês não acham que eu preciso perder um pouquinho de peso? Ele, interessante. O carinha ali ficou bravo porque a galera disse que o jovem mestre se trancou no quarto e não ia sair de jeito nenhum. Mas eu acho que ele foi lá apostar de novo. Ele tá achando que o Prota foi apostar. Ele até pergunta onde é que ele tava esse tempo todo. Ele, bom, eu tinha muita coisa pra fazer, mas não é isso que importa agora. Até porque, por quanto tempo você vai continuar assim, hein? E ele falou pro velhinho ali que tá passando mal das pernas, né, fi? Ele, bom, é melhor você parar de usar seu Ki, viu? Senão você vai falecer. Aí ele, não, pera, pô, tá tudo bem, eu ainda consigo suportar. Ele, não, você não consegue. Eu acho que você já tá no seu limite. Cara, aí, cuidado com o que você fala, jovem mestre. Você sabe por que ele ficou desse jeito? Ele, velhote, você tem sorte. Ele, por quê?
claro, porque eu vim aqui. Se eu não tivesse vindo aqui hoje, talvez você não passasse dessa noite. E ele fala que é pra deixar tudo com ele. E já vai meio que injetando energia ali no velho, meu filho. A ele, né? Mas é o que tá acontecendo. Inclusive, o velho já cospe um ketchupzinho ali e o cara já grita pelo velho. E vai aparecendo uma energia sombria. Ele apenas observa, o carinha já senta ali de volta. E ele, meu Deus, como esse velho conseguiu aguentar isso por tanto tempo? Se eu atrasasse só um pouquinho mais, já era, filho. Ele não tava tão ruim quando aconteceu minha luta. Ah, mas acho que ele usou tanto ki. Eles já sacrificaram demais. Aguenta aí, fi, que eu vou ter certeza de remover todo esse ki maligno. E ele vai injetando energia no velho. E o velho parece que tá se recuperando mesmo, viu? Até o cara fala isso. Ele diz que isso foi graças àquele esqueletinho muito foda que ele tem, né? E ele, nossa, pensar que eu, que sou necromante, tô curando alguém, fi, não tem muita lógica. Mas ele fez. E ele disse que foi feito. O cara ali, meu filho, já explodiu o ki pra fora do corpo. E ele, o quê? O cara, meu Deus, mas que merda é essa? E diz que pelo visto o líder ali alcançou o pico de alto nível. E se pergunta como que isso aconteceu. Ah, até parabeniza o líder e ficam olhando pro Protinha. E como a gente já sabe que esse sistema apelou demais pra ele, ele basicamente ganhou até um novo traço, mano. Caraca, é basicamente uma habilidade, tá? Ele ganhou medicina, só que tá no nível D por enquanto. E até experiência a mais por uma missão secreta. Mano, é engraçado que, tipo, tudo que ele faz, ele já ganha alguma coisa. Isso é hack demais, fi. O sistema já notifica que ele recebeu muita mana in. E por isso, ele atingiu o quarto círculo. Ou seja, mais hack pra ele. Ele, eu recebi muita coisa daqui, filho. E a galera chama ele. E o cara diz que ele tá em dívida eterna com o Protinha. Ele, não foi nada, pô. E o cara até pergunta como que ele sabe sobre esse veneno e como que ele conseguiu curar. Eles estão doidos pra querer saber. Ele, é claro que eu ia saber disso. Até porque eu fui envenenado. O cara, o quê? Bom, se eu explicar isso pra vocês, não é um veneno, e sim uma maldição. Mas se esse é mesmo o caso, como é que você sabe disso? Ele, não, na verdade eu só escutei sobre isso. O cara, ué, mas quem foi que te contou? Bom, o meu pai. Ele tá mentindo, né? Nós tá ligado. Ele já sabe de tudo, que é mana corrompida. Os caras, o quê? Não é possível. Ele, sim, o meu pai faleceu pela mesma maldição. E o cara tá perguntando quem tá por trás de tudo isso. Ele, vocês não adivinharam ainda não? Mas pera, essa informação é muito importante. Por que você nunca disse pra ninguém? Ele, mas como que eu ia confiar nos outros? No dia que meu pai descobriu que tava com uma maldição, já era tarde. E já que meu pai não podia arruinar o nome da família, ele acabou desistindo. Então ele dedicou tudo pra encontrar uma maneira de me salvar. E eu só consegui por causa da lenda passada pela família. E eles, o quê? Bom, o meu pai encontrou isso aqui, o poder pra queimar qualquer coisa. E ele faz ali uma energia rolar solta ali, fi. Eles, meu Deus, isso aí é um relâmpago. Isso na verdade é o caminho das 12 espadas. Caraca, molecote. O Protinha tá metendo ali o ator da Globo pra eles. Ele tá mentindo demais, fi. Mas pelo menos é por um bom motivo, né? Vamos dizer a verdade. Vai ser dito pra nós que essa arte marcial não foi passada pros futuros descendentes. E por alguma razão ele não queria passar essa arte pra ninguém. Porque ele queria que o clã dele ficasse como um clã de entregas e não de artes marciais. E ele, bom, o que importa é que eu, sucessor, consegui aprender as 12 espadas. Essa é a justificativa que eu sou digno de ser o chefe do clã. E ele disse que vai fazer a vingança por eles e pelo dono original do corpo. O cara ali até chora falando, meu Deus, líder, você agiu com esse veneno no corpo. E o outro também chora, dizendo que vai seguir ele até o final da vida. Protinha, bom, agora que eu já fiz tudo que era pra fazer, tem uma coisa que eu quero dizer. Eles, o quê? E ele ativa ali mais uma energia. E a galera, meu Deus, é a arte do Deus Relâmpago. E o Protinha disse que tá combinando tudo, né? A mana in, a arte de corte e a arte do Deus Relâmpago. O cara até pergunta se esse cara realmente é o jovem mestre que eles conhecem. Até porque eles só testemunharam esse poder de uma outra pessoa. Um guerreiro que ajudou eles no passado. E era quem? Era o líder da União Murim. Rapaz, meu filho, cara, o bichinho tá forte já, hein, mano. Isso que nós tá no começo ainda, tá bom? Ele apenas diz pros dois seguirem ele. E o cara já diz, eu vou ser seu seguidor de confiança. E o outro diz que vai fazer tudo o que puder pelo jovem mestre. Ele, bom, é isso que eu gosto.
agora se levantem. E do nada, ele ataca o teto. E, mano, caiu um nóia dali, cara. Que doideira. Ele até fala, nós temos um convidado inesperado. Cara, uma técnica furtiva, hein? Esse aí é um assassino profissional. E ele tira a venda do rosto. E ele, pera, você é da facção da Nuvem Vermelha. Protinha, fala logo pro seu mestre que eu vou arrancar o pescocinho dele logo. Só que já era. Ele basicamente tem um veneno, né? Que quando ele é descoberto, já era. Faz efeito na hora. E o cara, meu Deus, tinha veneno no dente desse idiota. Nós não vai conseguir informação nenhuma. E rola uma barulheira lá fora. E os três já olham pra lá. Protinha, bom, é mais fácil nós já falar na cara deles. E os bichão já vai armado ali pra fora. E também já falam pra você deixar no like. Rapaziada, essa parte foi um pouco mais curta porque eu tô um pouquinho gripado ainda, tá? Mas eu vou voltar a fazer, tá? Meus 3 fãs aí que sempre estão acompanhando. Bom, essa explicação é pra vocês, tá? Brincadeiras à parte, é pra todo mundo. Quem gosta de estar acompanhando uma historinha, a voz já melhora totalmente. E é isso, valeu!